Saudações, pessoal. Tudo certo por aí? Espero que sim. Hoje nós vamos tratar aqui de uma coisa chamada de pressupostos ou requisitos recursais. Normalmente, para a gente entender assim, alguns instituto novo que a gente está aprendendo, a gente costuma usar algumas classificações. E nós temos uma classificação que é muito tradicional no processo civil brasileiro, que é a classificação dos requisitos recursais em duas espécies. Uma chamada de requisitos intrínsecos dos recursos e a outra chamada de requisitos extrínsecos dos recursos. Os requisitos intrínsecos dos recursos dizem respeito à própria existência do poder ou do direito que você tem de recorrer. E aí, dentro desses requisitos intrínsecos, que dizem respeito à existência do poder de recorrer, nós temos alguns outros que são colocados nessa caixinha. De outro lado, nós temos os requisitos extrínsecos ao direito de recorrer. Os extrínsecos dizem respeito ao jeito, à forma, ao modo através do qual você vai exercer o seu direito ou o seu poder de recorrer, tá bom? Hoje nós vamos começar tratando de um requisito que é intrínseco, que é o denominado cabimento do recurso. Então, no nosso esqueminha assim, está escrito segunda aula, né? Requisito intrínseco de admissibilidade. Então, nós vamos lá tratar do cabimento do recurso. Você tem nomes que são usados pela doutrina para tratar desse instituto. Esse cabimento também é conhecido como adequação. Basicamente, o que se diz a respeito desse requisito recursal? Você sabe, por exemplo, que nós temos vários recursos no processo civil, né? Se você abrir aí, por exemplo, o artigo 994, você vai encontrar lá, por exemplo, a apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração e os outros recursos cíveis. São os únicos existentes? Não, tem outros, mas os mais famosos, os mais utilizados no processo civil genérico assim são esses aqui. Então vamos lá. O que é o cabimento ou adequação do recurso como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal? O cabimento é você fazer o seguinte, você compara a decisão que foi proferida com o recurso utilizado. Se o recurso couber nesse contexto, então o recurso será cabível. Vamos lá. O recurso de apelação é cabível? Onde? Em determinadas circunstâncias. Você não pode usar o recurso de apelação em outra circunstância que não a própria prevista na lei para o uso da apelação cível. O agravo de instrumento, ele é cabível? Sim, ele é cabível, mas em qualquer circunstância, em qualquer hora, não. Depende da decisão proferida, depende do contexto, etc. Então, o cabimento é uma verificação de adequação com o pronunciamento judicial com o recurso interposto. Se os dois casarem, o recurso será cabível. É isso que é o cabimento do recurso. Tá? Vários recursos são cabíveis, mas o cabimento depende de determinada circunstância, de determinado conteúdo da decisão. Então, cabimento ou adequação diz respeito à propriedade ou possibilidade recursal, certo? Muito bem, tem uma regra que está dentro desse capítulo grande chamado de cabimento ou adequação recursal, que é a chamada regra da taxatividade. O que é uma coisa taxativa? Taxativa é o seguinte, somente a lei pode criar recurso. O CPC é uma lei. O CPC, ele criou um recurso, quer dizer, ele deu um nome a um recurso que já existia antes, chamado agravo interno. Pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque lá no artigo 21, inciso 1º da Constituição, diz que somente a União pode legislar sobre o processo. O Estado não pode criar uma regra processual. Pode criar uma regra procedimental, mas processual não. Então, taxatividade significa dizer o seguinte, eu não posso inovar e dizer o seguinte, eu quero interpor um recurso aqui chamado recurso monitório. Existe esse recurso na lei? Não, não existe esse recurso na lei. Se não existe na lei, não é possível a interposição desse recurso, tá bom? Atenção, só existe recurso no Código de Processo Civil? Não, existem recursos penais, no processo penal, existem recursos trabalhistas, existem vários recursos. A taxatividade diz o seguinte, você só pode interpor um recurso previsto em lei.
Obviamente que se nós estamos fazendo um curso de processo civil, nós vamos ver os recursos cíveis e, sobretudo, os mais utilizados, os mais famosos. Você tem recursos fora do processo civil que nós não iremos ver, porque são muito excepcionais. Mas o que você tem que saber é, o artigo 994, ele prevê os recursos cabíveis. São só esses? Não, existem outros recursos previstos em lei em razão dessa taxatividade. Tá bom? Mas esse recurso nós iremos ver durante todo o curso. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial e em recurso extraordinário e embargos de divergência. Tá bom? Taxatividade. Somente é possível interpor um recurso previsto na legislação vigente. Muito bem. Outra regrinha, ou um princípio, mais um princípio do que uma regra aqui, né? É o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como unicidade ou singularidade. Professor, eu posso usar as três expressões de forma indiferente? Pode, a doutrina menciona isso. Olha, existe também, dentro do cabimento, o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como singularidade ou unicidade. Esse princípio diz o seguinte: contra determinada decisão só cabe um recurso. Obviamente que toda regra tem exceção. Tá? Nós vamos ver quais são as duas exceções mencionadas pela doutrina a respeito desse princípio da unicidade ou unirrecorribilidade. Então, dentro do cabimento ou adequação, a gente tem que saber que existe um princípio vigente no processo civil que diz o seguinte: se o tribunal profere uma decisão, contra essa decisão, caberá um único recurso. Você não pode escolher dois recursos, você tem que saber qual o recurso adequado para aquela situação ali, para saber qual o recurso cabível para aquela situação ali, tá bom? Princípio da unicidade, unirrecorribilidade ou singularidade. Então, a partir de hoje, eu já vou pedir que você consiga, sempre que eu falar uma decisão qualquer, um pronunciamento judicial qualquer, você já tem que começar a saber qual é o recurso cabível contra esse pronunciamento, tá bom? Então, eu fiz uma lista aqui para vocês no roteiro, para vocês saberem quais são os recursos. Então, sentença, lá no 1009, diz, contra a sentença cabe a apelação. Se o sujeito interpuser um agravo de instrumento contra uma sentença, esse recurso não será conhecido. Por quê? Porque ele não preencheu um requisito intrínseco de admissibilidade chamado de cabimento. No nosso último encontro, a gente viu que o desembargador relator, ele pode não conhecer de um recurso. Os fundamentos para isso são violação ao princípio da unirrecorribilidade ou interposição de um recurso inadequado para aquela situação ali, que normalmente você vai encontrar assim, ó, inadequação da via eleita. O juiz profere uma sentença, o cara interpõe um recurso extraordinário, um recurso especial. Pode? Não, não pode, porque esse recurso, muito embora ele esteja previsto no rol do 994, ele não é cabível naquela situação ali. Tá bom? Então, cabimento tem a ver com essa ideia de unicidade, unirrecorribilidade e singularidade. Então, sentença, recurso adequado, apelação cível. Decisão interlocutória. Por enquanto, eu vou dizer para você o seguinte, por enquanto, escreve a lápis isso, o único recurso, por enquanto, cabível contra decisão interlocutória é agravo de instrumento. Por enquanto, nós iremos ver que cabe apelação contra a decisão interlocutória, mas é muito conteúdo para uma aula só. Vamos devagar. Então, sentença, apelação. Agravo de decisão interlocutória, regra geral, agravo de instrumento. Decisão monocrática, que não é a mesma coisa que decisão interlocutória, tá bom? Decisão monocrática é decisão de um relator de um processo de um órgão judicial colegiado. Contra a decisão monocrática, cabe um recurso chamado agravo interno. Recurso ordinário, nós iremos ver que esse recurso ele tem peculiaridades e pressupostos especiais para ele. Então, o recurso ordinário ele vai ser interposto contra acórdão do TJ ou do TRF ou do STJ. Vai depender da circunstância concreta. E quando, por exemplo, você interpõe uma apelação cível, o TJ ou o TRF julga o seu apelo.
Contra esse acórdão aqui da apelação, vai caber um RE para o Supremo ou um RESP para o STJ. Quem faz a admissibilidade desse recurso não é o ministro lá em cima, não. É o presidente ou vice-presidente do tribunal, TJ ou TRF. Se o presidente não conhecer, negar seguimento ao seu recurso especial ou extraordinário, contra essa decisão do presidente ou do vice-presidente, cabe um outro agravo, chama agravo em RE ou RESP. Tá bom? Princípio da unicidade. Contra determinada decisão, cabe só um recurso. Vamos lá. Quais são as duas únicas exceções a esse princípio da unicidade, unirrecorribilidade? A primeira delas é a seguinte: se você pegar lá o artigo 1022, você vai ver que o CPC ele adotou um princípio da ampla embargabilidade. O que é isso? Aqui está dizendo que cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial, qualquer uma. Pode ser uma decisão monocrática? Pode. Pode ser colegiada? Pode. Então, vamos lá. Se o juiz profere uma decisão interlocutória, cabe embargo de declaração? Sim, cabe agravo de declaração. Mas, professor, você tinha dito que cabia agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento também. Então, os embargos de declaração, eles são recursos que merecem uma aula especial, porque ele tem uma nomenclatura especial, uma designação especial, requisitos especiais para ele. Mas o que você tem que saber aqui agora é o seguinte: nós temos um princípio chamado princípio da unirrecorribilidade. Contra determinada decisão judicial, isso vai desafiar um único recurso. Ponto. Parágrafo. Exceções. Primeira exceção. Embargos de declaração. Todo pronunciamento judicial desafia embargos de declaração. Por quê? Porque o artigo 1022, ele adotou o princípio da ampla embargabilidade. O CPC de 73 diz o seguinte: contra sentença e decisão, contra sentença e acórdão, cabe embargo de declaração. Então, ele disse qual é o pronunciamento e qual o recurso. Aqui não. Ele está dizendo o seguinte: cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial. Então, pode ser um despacho? Nós iremos ver que sim, calma. Pode ser uma decisão interlocutória? Pode. Decisão monocrática? Sim. Sentença, acórdão, todo pronunciamento judicial desafia embargos de declaração. Então, atenção. O juiz profere uma sentença. Qual o recurso? Primeiro recurso que vem na sua cabeça. Apelação civil? Acertou. É isso. Apelação civil. Unirrecorribilidade. Entretanto, se você achar que nessa sentença tem omissão, obscuridade ou contradição, você pode opor, antes do seu apelo, um recurso chamado embargos de declaração. Tá? Então, você pode escolher, interpor apelação civil ou embargo de declaração. Então, a oposição dos embargos significa uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade. Ponto. Segunda exceção à unirrecorribilidade. Contra acórdão de TJ ou do TRF, se esse acórdão violar a legislação federal infraconstitucional, se você achar que ele violou a lei de locações, por exemplo, contra esse acórdão, você vai interpor o RESP, recurso especial, para levar esse debate para o STJ dizer qual é a melhor interpretação da legislação infraconstitucional para aquele caso ali. Ponto. Esse mesmo acórdão, além de violar a lei de locações, violou também a Constituição. Eita, acórdãozinho danado, né? Esse mesmo acórdão, contra esse mesmo acórdão, você pode também interpor um recurso chamado recurso extraordinário. Para onde ele vai? Vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, presta atenção. Se um acórdão violar, desrespeitar a Constituição Federal e, ao mesmo tempo, a lei federal, a legislação federal infraconstitucional, contra esse mesmo acórdão, você vai interpor dois recursos. Professor, eu tenho que interpor os dois? Sim, tem que interpor os dois. Porque se o acórdão violar a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional e você interpuser só um recurso, é como se o acórdão transitasse em julgado em relação a isso aqui. Então, esse recurso aqui não vai ser sequer conhecido. Certo? Então, unirrecorribilidade. Contra uma decisão, só cabe um recurso. Ponto. Parágrafo. Duas exceções. Primeira exceção, embargos de declaração.
toda decisão é embargável, mesmo se contra a decisão couber um recurso específico. Segunda exceção, quando o acórdão do TJ ou do TRF violar, agredir ao mesmo tempo, concomitantemente, simultaneamente, a legislação federal e a Constituição Federal. Neste caso, esse acórdão, contra ele tem que ser obrigatoriamente interposto RE e RESP. Se você não interpuser os dois, o que foi interposto não vai ser conhecido, tá bom? Um enunciado de súmula bem antigo que diz isso aí. Então, certo em relação à recorribilidade? Pronto, beleza. Vocês vão tirar 10 nessa prova e vocês vão tirar 10 em qualquer recurso que vocês interpuserem daqui para frente. Quando vocês estiverem fazendo práticas de processo civil, vocês vão se lembrar de mim, muito. Vamos lá. Outra coisa ainda, dentro do capítulo do cabimento, que é um recurso intrínseco de admissibilidade. Atenção, tudo isso que eu estou falando aqui é um requisito só, que é o requisito chamado cabimento ou adequação. Ou seja, contra uma decisão judicial, cabe um recurso previsto em lei, tá bom? Vamos ver uma exceção quando você interpõe um recurso de forma inadequada. Quando, eventualmente, excepcionalmente, muito excepcionalmente, o advogado interpõe um recurso errado contra a decisão, muito excepcionalmente, o tribunal pode conhecer desse recurso. É uma excepcionalidade muito grande, gente. Em regra, se você interpõe um recurso errado, o recurso não vai ser conhecido. Por quê? Porque ele não preencheu o requisito número 1 do recurso. O requisito primeiro, requisito intrínseco de admissibilidade. Qual é? Cabimento. Você interpôs o recurso errado. Você pode dar a sorte? Pode. Qual é o nome dessa sorte que você vai ter? O nome dessa sorte é fungibilidade. Vocês já viram isso? Direito civil, coisas, né? Vocês viram, por exemplo, que você tem algumas ações que elas se transformam, elas podem se transformar em outra ação. Se, por exemplo, existe uma ameaça de invasão da sua fazenda, daquela fazenda enorme que eu sei que você tem ali no Goiás, no Mato Grosso do Sul, uma ameaça de invasão. Aí o que você vai fazer? Você vai ajuizar uma ação, certo? De manutenção de posse. Dizendo o seguinte, excelência, tem um pessoal que está tentando invadir aqui minha fazenda, por favor, faça com que eles parem. Chama a polícia e manda eles pararem. Só que vocês sabem que a justiça é célere, né? É bastante rápida. Então, pode ser que quando depois que o juiz despache o seu processo, a sua fazenda já tenha sido invadida. O juiz vai falar assim, então como já invadiu, não cabe mais manutenção de posse, teria que ser reintegração de posse, então eu extingo o feito. Não. Essa ação inicial, ela se converte, ela se convola na ação adequada. O nome disso é fungibilidade. O mesmo raciocínio você pode ter em relação às ações do controle abstrato de constitucionalidade, ADI, ADC e ADPF. As ações são fungíveis, só cabe a ADPF se não couber a ADI. Aí o sujeito interpõe a ADI, o tribunal pode fundir essa ADI em ADPF? Pode, já tem jurisprudência a esse respeito. Então, fungibilidade, é uma transformação. Você tinha o jeito certo de fazer, você usou o jeito errado e mesmo assim o tribunal conheceu da ação. Fungibilidade. Vamos lá. Então, fungibilidade aqui nos recursos significa quando o tribunal converte um recurso que não era adequado no recurso adequado. Tá bom? Atenção. Muito bem. Qual é o princípio que é usado aqui que autoriza o tribunal a, violando o cabimento do recurso, conhecer de um recurso equivocadamente interposto como se fosse o recurso adequado? Qual é o princípio que é usado aqui? É o princípio da instrumentalidade das formas. Onde é que está previsto isso? Lá no artigo 283. Diz assim: o erro de forma
do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer das partes. Então, o princípio da instrumentalização ou da instrumentalidade das formas, ele diz o seguinte: olha, se o vício for um vício assim, meramente formal, um vício bobo, um erro bobo, deve-se dar prevalência a um outro princípio, que é o princípio da cooperação, o princípio da priorização, da análise do mérito dos recursos, tá? Então, esses são os princípios que envolvem a fungibilidade. Então, de novo, cabimento é contra uma decisão, só cabe aquele recurso adequado. Você tem que saber qual é o recurso adequado para impugnar determinada decisão. Eventualmente, se você interpuser o recurso errado, o seu recurso ainda assim pode ser conhecido. Como é que é o nome disso? Fungibilidade. É a regra? Não, não é a regra. Se não é a regra, se é uma coisa excepcional, quais são os requisitos para que o tribunal possa usar esse princípio, essa regra da fungibilidade? Os requisitos são os seguintes. Primeiro requisito, dúvida objetiva. Atenção a essa segunda palavrinha aí. Dúvida objetiva não é, por óbvio, uma dúvida subjetiva. Qual é a diferença dos dois? Dúvida subjetiva é dizer o seguinte: eu não gosto de aula online, não quero fazer esse curso de recursos pela internet, eu prefiro não fazer esse curso não, porque eu não quero saber de recurso não. Então, você não vai saber, não vai aprender qual o recurso adequado para determinadas circunstâncias. Então, você não sabe, você tem uma dúvida subjetiva, é uma dúvida sua. Não é uma dúvida do sistema, é uma dúvida que é do operador do direito, sua enquanto advogado, que você não sabe qual é o recurso adequado. Aí você diz o seguinte: eu vou interpor qualquer recurso e aí eu vou pedir a fungibilidade recursal. Vai conseguir? Não, não vai conseguir. A dúvida tem que ser objetiva. O que é uma dúvida objetiva? É quando, por exemplo, nem o tribunal sabe qual o recurso adequado, nem a doutrina sabe qual o recurso adequado. Uma situação nova que surge, que a legislação não foi clara e a doutrina diverge. Olha, tem parte da doutrina que defende que contra essa decisão cabe agravo de instrumento. Parte da doutrina acha que contra essa decisão cabe apelação cível. Então, essa é a chamada dúvida objetiva. Não é uma dúvida sua enquanto advogado, é uma dúvida do sistema. A metade da jurisprudência aceita RESP, metade da jurisprudência aceita RE. Então, dúvida objetiva. Para que o seu recurso seja conhecido como recurso adequado, é necessário, em primeiro lugar, uma dúvida objetiva. Imagine a seguinte situação: você propõe a juiz uma ação contra 2 réus, tá bom? Aí o juiz, na decisão primeira dele, ele fala o seguinte: olha, o réu 2, ele não é legítimo para poder figurar na ação, só o réu 1. O que ele vai fazer? Ele vai proferir uma decisão excluindo esse réu da ação. Diz assim, só vai continuar em relação a esse aqui. Tá bom? Você sabe que a diferença entre decisão interlocutória e sentença é: decisão tem cunho decisório, mas não põe fim ao processo. Sentença tem cunho decisório e põe fim ao processo. Em relação ao réu 2, o juiz não pôs fim ao processo? Pôs, não pôs? Mas ele pôs fim ao processo inteiro? Não, não pôs fim ao processo inteiro. Essa situação específica, havia uma dúvida, não existe mais isso hoje, tá? Mas houve um tempo na jurisprudência uma dúvida objetiva. Por quê? A apelação é contra a sentença, a agravo é contra a decisão interlocutória. Bom, o juiz pôs fim ao processo em relação a essa parte. Então, se pôs fim ao processo, cabe apelação. Mas ele não pôs fim ao processo inteiro, porque em relação a isso aqui ele mandou citar o réu. Então, caberia o quê? Agravo de instrumento. Então, essa é a chamada dúvida objetiva. Não é uma dúvida que você nunca quis estudar processo civil, não gosta do professor, o professor atrasou a aula, etc. Então, eu não sei qual é o recurso e vou pedir fungibilidade. Não, não é assim. A fungibilidade só pode acontecer quando houver uma dúvida objetiva. A jurisprudência é controvertida, a doutrina é controvertida sobre o recurso cabível naquela situação específica. Tá bom? Então, a dúvida objetiva, ela tem que ser razoavelmente aceita. Não é que você vai interpor um RE
contra a decisão interlocutória de primeira instância. Não, não é razoável isso, tá bom? Então, o simples erro do advogado, da parte, não abre a possibilidade do uso da fungibilidade recursal, tá bom? O segundo requisito que eu sempre achei que estivesse incluído no primeiro é o chamado ausência de erro grosseiro. Ora, se o advogado erra assim flagrantemente, não tem como você dizer que existe uma dúvida objetiva, tá bom? Mas a doutrina sempre menciona isso. Fala assim, olha, dúvida objetiva é o primeiro requisito da fungibilidade e o segundo requisito é a ausência de erro grosseiro, tá bom? E, por fim, o terceiro requisito para que seja aplicado no processo a fungibilidade recursal é a observância do prazo. Esse requisito ele foi muito utilizado no processo civil anterior. Por quê? No processo civil anterior, nós tínhamos prazos distintos para os recursos. A apelação civil eram 15 dias. O agravo de instrumentos eram 10 dias. Então, você não sabe o recurso adequado, ou você não, a doutrina não sabe. O que você vai fazer? Você vai interpor qualquer um e vai pedir a fungibilidade. Mas se o agravo são 10 dias, a apelação eram 15 dias. Agravo não são mais, é tudo 15 dias. Mas no processo civil anterior eram 15 dias para a apelação e 10 para o agravo. Então, se houver dúvida objetiva, o que você vai fazer? Você pode até interpor a apelação, mas você vai interpor a apelação no 10º dia e não no 15º dia. Tá bom? Então, tem dúvida objetiva? Tem. Não tem erro grosseiro, e aí você vai observar o prazo o menor prazo para os dois recursos. Somente assim o tribunal vai conhecer do seu recurso pelo princípio da fungibilidade recursal. Tá claro isso, gente? Então, aqui, nesse encontro de hoje, a gente viu o primeiro requisito intrínseco de admissibilidade, que é o cabimento. Ao lado do cabimento, nós temos o princípio da unicidade, unirrecorribilidade ou singularidade, e, excepcionando esse cabimento, nós temos a regra da fungibilidade, somente utilizada quando houver dúvida objetiva, quando você observar o prazo e quando não houver erro grosseiro da parte na interposição do recurso, tá bom? Nosso próximo encontro, nós iremos ver um outro requisito intrínseco, que é a legitimidade recursal, tá bom? Fiquem bem, cuidem-se, até a próxima. Tchau, tchau.